Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, lá no Evangelho de João. Capítulo 11. Aleluia. Versículo 1. A lição de domingo vai falar sobre Lázaro, mas a palavra de Deus nessa noite não tem nada a ver com a lição. A lição é lição, a palavra de Deus para essa noite é uma palavra para o meu coração, para o nosso coração, e que Deus quer deixar para cada um de nós nessa noite é a esperança. Nós temos a esperança no Cristo Jesus, aquele que prometeu que um dia viria buscar a sua igreja, e ele vai cumprir. Não está longe. Aqueles que pensam que está longe esse grande dia a qual o Senhor virá buscar a sua igreja, irmão, não está longe, está bem próximo. E a prova disso é que os acontecimentos que estão acontecendo pelo mundo, é só olhar. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos acharam? João capítulo 11, versículo 1 diz assim: um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, na aldeia de Maria e sua irmã Marta, estava doente. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor, e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém? Só até aqui. O pastor já orou. Senta dando glória, porque grandes coisas o Senhor, aleluia, pode fazer nessa vida, nessa noite, na sua vida. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra dessa noite fala a respeito do Evangelho que João escreveu, aquele que tinha uma intimidade grande com o Senhor Jesus. E nós vemos que, segundo o seu Evangelho, ele vem declarando que o Senhor é aquele que fez uma promessa desde lá do Gênesis e que tinha se cumprido em Jesus, e agora a igreja, aquela igreja que Jesus estava formando, tinha uma grande vitória através da palavra de Jesus. Jesus vinha falando que ele era o pão vivo, que ele era a água da vida, e agora ele mostra a cada discípulo, a cada um que estava ali, que ele era o dono da vida e da morte. Tudo estava nas suas mãos. O controle de tudo, aleluia, estava sobre ele. E como está nessa noite a minha, a sua fé? Na promessa que o Senhor Jesus fez, aleluia, para cada um de nós. Ele falou que ele iria para o Pai e que um dia ele viria
nos buscar. Mas naquela época, depois de muitos anos passados que Jesus tinha ido para o Pai, muitos já não estavam mais acreditando, porque o tempo foi passando, e muitas vezes quando o tempo passa, a igreja vai esfriando, e essa consequência está na própria palavra do Senhor Jesus. Ele falou que quando chegasse esse grande dia, o amor de muitos esfriarão. E como nós temos observado, o amor está esfriando. Hoje em dia, numa família, no convívio de uma família, já não é mais igual ao que era antigamente. Está se cumprindo aquilo que o Senhor falou, o que os apóstolos falaram, o que cada um dos seus discípulos falaram, aleluia, que haveria dias em que haveria luta entre pai e filho, filho contra pai, porque o amor esfriou. E Jesus agora aqui, ele vai para uma terra distante. Como nós sabemos, Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele estava aqui no nosso meio, caminhou no meio de nós, mas ele ainda era Deus. Ele sabia muito bem que Lázaro ia ficar enfermo. Ele sabia que Deus, aleluia, tinha um propósito na enfermidade de Lázaro. Se Jesus estivesse ali ao lado de Lázaro, quando ele ficou enfermo, o que iria acontecer? Certamente Jesus, na mesma hora, iria colocar a mão sobre a enfermidade de Lázaro e iria expulsar e ir embora. E Lázaro teria saúde de novo. Mas esse não era o propósito de Deus. E Deus sabendo, Jesus sabendo, diz a palavra que Jesus foi pregar em outros lares. Jesus saiu dali da redondeza e foi para longe, porque muitos o buscavam já para matá-lo, o perseguiam. E Jesus vai para longe. E nessa distância, Lázaro fica enfermo. E com essa enfermidade, Marta e Maria, preocupados com seu irmão, mandam um mensageiro ir até Jesus e falar com ele: mestre, aquele que tu amas está enfermo. Qual seria a resposta que eu e você daria? Se mandasse uma notícia dizendo que alguém da nossa família está enfermo e nos chama. Se ele não for crente, você vai alegrar o coração e vai falar: oh, glória a Deus, uma oportunidade de falar de Jesus, o Senhor o curar e ele ali aceitar o Senhor como seu Salvador. É ou não é a nossa atitude perante uma enfermidade de um ente querido nosso? Seria essa. E não seria diferente com Jesus. Jesus, aleluia, na sua humanidade, certamente ele queria ir, mas pelo seu conhecimento, pela sua onisciência, ele certamente pensou: não foi isso que eu e o Pai combinamos. Essa doença é para a glória do Senhor. E diz que a palavra de Deus, nós não lemos, mas a palavra de Deus diz que Jesus ainda demorou um tempo. E logo depois, Jesus foi até a casa de Lázaro. O que nós aprendemos com
a resposta de Jesus diante daquela enfermidade. Irmão, nem todas as coisas acontecerão no nosso tempo. A minha, a sua vida, a nossa vida está entregue na mão do Senhor Jesus. E é na hora, no momento certo que o Senhor vai operar na minha e na sua vida. Glória a Deus! Muitas vezes o Senhor nos dá aquela dor no joelho, nos dá algo na nossa vida para que nós possamos correr até Ele e buscá-lo. Glória a Deus! Mas ali, aleluia, o Senhor sabia qual era o propósito para com Lázaro. E o Senhor sabe qual é o propósito para a sua vida. Aleluia! Se algo não aconteceu ainda, aguarda com fé, porque grandes coisas, diz a palavra de Deus, Deus tem para fazer nas nossas vidas. E as coisas grandes que o Senhor tem para fazer na nossa vida, aleluia, nós não podemos nem imaginar. Porque são coisas grandes, e muitas delas os olhos não viram, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração de nenhum ser humano o que Deus tem preparado para mim e para ti. E diz a palavra de Deus que depois que passou um tempo, Jesus foi até Betânia, mas não foi para a casa de Lázaro. Ele ficou na redondeza. E diz a palavra de Deus que quando Marta ficou sabendo que Jesus estava na redondeza, ela saiu e foi ao seu encontro. Chega diante do Senhor Jesus e fala: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia! Qual é a nossa atitude diante das adversidades? O que pensamos e como agimos diante de uma adversidade? Marta tinha acabado de enterrar seu irmão, e aquele que podia socorrê-lo não estava ali no momento e nem chegou a tempo. Glória a Deus! Mas Marta foi até ele, crendo, aleluia, que Jesus era o Messias, e falou: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque tudo que tu pedir ao Pai, o Pai, aleluia, Ele faz. Aleluia! E diz a palavra que Jesus falou para Marta: Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Amém. Nessa noite eu estou falando para você, irmão. Aleluia! O Espírito Santo diz assim: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Glória a Deus! Mas será que será aquilo que eu estou pedindo, ou estou pensando, ou estou imaginando? Não sei. Mas Deus diz que Ele tem uma glória, aleluia, para ser refletida em nossas vidas. Glória a Deus! E quando Jesus fala para ela fala, Jesus vira para ela e fala: aquele que crê em mim ressuscitará, eu darei vida a ele. E ela vira para Jesus e fala: Jesus, eu sei que meu irmão há de ressuscitar no último dia. Marta sabia, ela tinha conhecimento da palavra, ela cria, aleluia, segundo a palavra, ela cria que Lázaro tinha uma promessa que seria incluída, foi incluída na sua vida, e que no último dia, aqueles que creram em Deus, aleluia, hão de ressuscitar. Glória a Deus!
E Jesus vira para ela e fala assim: Marta, vai lá e busca a tua irmã. Mas quando Maria fica sabendo, o mestre está aí, ele te chama. Diz a palavra que ela saiu apressadamente, chegou lá chorando, caiu aos pés de Jesus e já falou de forma diferente: Jesus, Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a Maria já foi diferente. Marta já foi de um modo, Maria já foi, aleluia, ali, sofrida, em prantos, se colocando aos pés do Senhor Jesus. E diz a palavra que Jesus vira para ela e também fala: Maria, se tu creres, verás a glória de Deus. E diz a palavra que Maria chorando, Jesus ali começou a chorar, começou o seu íntimo ali se constranger com aquele choro, e ele junto ali, chorando junto. Todos que estavam em volta começaram a olhar: Jesus está chorando, porque Jesus também era humano, ele sentia as mesmas dores, a mesma tristeza que nós, mas ele era onisciente, ele sabia que Lázaro iria ressuscitar, mas mesmo assim, ele se comoveu com o choro de Maria. Quero dizer nessa noite, que mesmo que sua resposta demore, mesmo, aleluia, que pareça que o Pai não está te ouvindo, saiba que Ele está se comovendo, aleluia, com o teu pedido. Ele se comove, aleluia, quando nós nos entregamos a Ele e colocamos, aleluia, aos pés dEle. Glória a Deus. Mas e aqueles que estavam à sua volta? Muitos começaram a observar: está vendo? Olha como ele o amava. Ele até está agora chorando pela morte, já era, não tem mais jeito. Lázaro morreu e ele chegou atrasado. E agora, como é que vai ser essa tristeza? E alguns ali começaram a falar: está vendo? Aquele que ressuscitou a muitos, curou a muitos, colocou visto no céu. E aí? O grande amigo dele, ele não fez nada. Irmão, não olhe para aqueles que vão se intrometer no meio do seu milagre. Porque entre a promessa e o milagre, aleluia, muitos vão colocar o seu dedo na sua ferida e tentarão de toda forma fazer com que tua fé venha a fracassar. Sim, Senhor. Continue firme, crendo, aleluia, na palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele está te ouvindo aqui nessa noite. Aleluia. Ele sabe muito bem o que você veio buscar, Ele sabe o que você precisa. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus que naquele momento ele perguntou: aonde o colocaram? Certamente muitos olharam ali e falaram assim: e lá vai ele lá para o túmulo, lá onde Lázaro está, também vai chorar junto, porque agora não tem mais jeito, morreu, já foi enterrado, já de 4 dias. E Jesus chega lá e fala assim: tira a pedra. A irmã de Jesus, a irmã de Lázaro vira e fala: Senhor, Senhor, tirar a pedra? Já é de 4 dias, já cheira mal. Glória a Deus. Eu não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de ver um corpo em decomposição, já de estado avançado. Irmão, eu assisti muitas exumações.
Porque eu fui criado em cemitério. Meu pai era administrador do cemitério de Ricardo Albuquerque. Eu, quando era pequenininho, meu pai me levava para lá, eu ficava o dia inteiro lá brincando no cemitério. Glória a Deus. Então eu via, muitas vezes, o coveiro chegava assim, eu pequenininho, Fernando, vamos fazer uma exumação, quer ir lá? Vamos embora. Eu ia lá, assistia, irmão, não tinha medo. E Aleluia. muitas vezes o corpo não teve uma pessoa lá que já era há 20 anos indo lá e o corpo não estava decomposto. Já estava todo desfigurado, mas ainda estava inteiro, eu não podia tirar de lá. Tinha que fechar, esperar mais 3 anos. Aleluia. Irmão, o cheiro é muito forte. A visão é muito forte. Imagine ali no meio daquele povo, ele pensando e imaginando, vai tirar essa pedra, como é que isso pode acontecer? O corpo já está em decomposição. Aleluia. Sabe por que eu estou falando muito disso de corpo em decomposição? O cheiro forte, irmão. Para a gente tomar ciência do milagre que Jesus fez. Deus criou a cada um de nós do barro. Ele foi e moldou ali, soprou e nos deu o fôlego de vida. E agora que o barro estava sendo desfeito, todo desfigurado, tudo nosso já misturado ali, o Senhor Jesus, Ele tem o controle de tudo. Aleluia. A tua promessa já pode estar desfigurada. A tua promessa pode parecer que está distante. A tua promessa pode parecer que está já impossível de acontecer, mas aquele que é o dono da vida, com uma palavra, ele pode fazer ressuscitar o teu milagre. Aleluia. Uma palavra. Lázaro, sai para fora. Somente essa frase. E Lázaro saiu. Glória a Deus. Mas sabe o que o Espírito Santo quer falar aqui conosco nessa noite? Glória a Deus. Não é ficar preso em Lázaro, não. É falar aqui naquele grande dia. O dia em que a trombeta vai soar. Glória a Deus. O Senhor dará ordem a seus anjos. E aquele que estiver morto ressuscitará pela palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Eu e você, aleluia, não temos que nos preocupar, porque, aleluia, se Ele vier depois que nós estivermos lá enterrados, Ele com uma palavra, Ele dará ordem aos seus anjos e nós, aleluia, ressuscitaremos e seremos transformados. Glória a Deus. Era isso que a palavra de Lázaro, Jesus queria mostrar para todos aqueles. Não se preocupem com o tempo, aleluia, porque o tempo, aleluia, é o Senhor que redime. É Ele que administra, é Ele que dá ordem nas coisas acontecerem. O seu tempo, irmão, guarda na presença de Deus. Muitos discípulos ali ainda não tinham sua fé alicerçada. Tomé, quando Jesus ressuscitou, ele não acreditou, mas Jesus falou assim: toca aqui em mim, vê com seus olhos. Aleluia. Abençoado será aquele que não me viu, mas crerá. Sabe quem é esses abençoados? Sabe quem são esses felizes? Somos nós. Não vimos a ressurreição de Jesus, não vimos Ele ascender aos céus, mas acreditamos na palavra de Deus, que isso aconteceu e que, assim como diz a palavra, Ele um dia virá buscar eu e você. Glória a Deus. Os acontecimentos aqui nessa terra passarão, as tristezas passarão,
Tudo vai passar, mas o amor de Deus por mim e por você, ele não passa, ele não cessa, e suas promessas se cumprirão, e naquele grande dia, aleluia, com alegria, face a face, nós estaremos com Deus, ali nos alegrando junto com Ele. Que essa promessa, irmão, fique bem firme nos nossos corações. Glória a Deus. E segundo essa palavra, assim como Jesus ressuscitou Lázaro, é claro que Lázaro morreu e agora espera a nova ressurreição, mas assim como foi aquele exemplo assim, ele um dia vai fazer comigo, contigo, com cada um de nós, se nós tivermos ido naquele grande dia. Se não tivermos, a palavra diz que esse corpo aqui não sobe para o céu, mas ele será transformado. Glória a Deus. É essa promessa que Deus deixa para mim e deixa para você. Creia na promessa de Deus. Que você crê, tu verás a glória de Deus. Tu verás Deus face a face, do jeito que Ele é. Amém? Que essa palavra possa ficar no coração de cada um do irmão. E eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus.